Oi, e aí gente, tudo bom? Vamos lá, primeira aulinha, terceiro ano. A gente vai falar hoje das funções orgânicas, algumas propriedades e um pouco da nomenclatura. Vamos começar a organizar a nossa partida aqui, ó. Olha só, tá? Nós temos vários tipos de funções separadas por grupos. Os hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio, que se subdividem nesses diversos, vamos falar daqui a pouco. As funções oxigenadas, as nitrogenadas, do enxofre, os halogenados e os organometálicos. Tá? Essas funções aqui, obviamente, existem pela presença de um elemento diferente de carbono ou hidrogênio na molécula. Então, oxigenadas tem oxigênio, nitrogenada tem nitrogênio. E aí você pode fazer uma pergunta assim, pô Zé, e se tiver nitrogênio e oxigênio, é oxinitrogenada? Não, tem uma ordenzinha. Por exemplo, se vocês tiverem só oxigênio, é oxigenada. Se vocês tiverem nitrogênio, é nitrogenada. Se vocês tiverem o nitrogênio e o oxigênio, vale o próximo. Então é nitrogenada. Tá? Fica como nitrogenada, se tiver NO. E assim por diante. As do enxofre, tem o Szinho, enxofre, né? Sulfuro. Tá? Halogenadas, família 7A, né? Flúor, cloro, bromo e outro. Tá? O astato, como é instável, lá se decompõe facilmente, radioativo, não entra na jogada. Tá? E os organometálicos, como o nome diz, quando algum metal está ligado lá com o carbono, né? Nos compostos orgânicos. É um caso clássico aí para vocês, o chumbo tetretila, né? Os compostos de Grignard, que são usados como catalisadores, né? O próprio grupo M, que tem aquele ferro, né? Da hemoglobina, imiglobinas, vão cair nesses organometálicos. A gente vai começar pelos hidrocarbonetos. Por quê? Hidrocarboneto é a base. Se entender hidrocarboneto, entende o resto. Se não entender hidrocarboneto, meu amigo, aí morte certa, né? Então vamos lá. Falando um pouquinho de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos vão ser classificados de acordo com a estrutura e com o grau de saturação, tá? Então o primeiro que tem ali são os alcanos, também chamados de parafinas. São os compostos que têm só carbono, só hidrogênio e só ligação simples, tá? Todos os hidrocarbonetos são completamente apolares, tá? Os alcanos não fogem dessa regra. Tem uma formulinha que a gente pode usar para saber a fórmula molecular, que é CnH2n mais 2. O que significa isso aqui? Tá? Significa que se vocês têm 10 carbonos, vocês vão ter 22 hidrogênios. Sempre o dobro mais 2. Tem 5 carbonos, o dobro de 5 é 10, mais 2, 12. Então C5H12. E assim por diante. Não interessa se tem ramificação, se não tem, vai funcionar sempre para o alcano. Tá? O que é o alqueno? O alqueno é quando aparece uma dupla. Tá? Se aparecer uma dupla, olha só, fechou a dupla entre carbonos, 2 hidrogênios saem. Então, lá na formulazinha vai ficar CnH2n. Vocês tiram 2 hidrogênios. Cada dupla que fecha, tira 2 hidrogênios. Tá? Tem os alquinos, que são os que têm tripla, e aí vocês vão tirar mais 2 hidrogênios. Tá? E aí já podemos estabelecer uma regra. Vocês começam com o alcano CnH2n mais 2. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. E a cada ligação π que aparece, vocês descontam 2 hidrogênios. Ah, tem duas duplas. Bom, então tem duas π. 2 hidrogênios por π, desconta 4 hidrogênios. E assim vai indo. E aí nós vamos ter as fórmulas. Né? Alcano CnH2n mais 2. Tá? Vamos anotar aqui. Ó, alquenos CnH2n, diminui 2 hidrogênios. Alquinos, tem tripla, CnH2n menos 2. Então, vamos supor com 5 carbonos. O alcano, 5 carbonos, o dobro mais 2, 12 hidrogênios. O alqueno, com uma dupla, né? 5 carbonos, 10 hidrogênios. O alquino, 5 carbonos, o dobro é 10 menos 2, 8 hidrogênios. Tá? E a gente pode fazer para qualquer um, tá certo? Se vocês usarem sempre esse raciocínio, cada π que vocês fecharem, vocês tiram 2 hidrogênios da fórmula inicial, é só lembrar da fórmula inicial que está morto. Bom, e os ciclos? Mesma coisa. Se vocês vão fechar a ponta da molécula, tem que tirar um hidrogêniozinho de cada ponta. Cada ciclo que fechou, vai ter que tirar lá 2 hidrogênios, tá? Então você tem aqui os ciclanos, tá certo? Os ciclanos são o quê? São que nem alcanos, só tem ligações simples, e tem o ciclo. Descontou 2 do ciclo, vai dar CnH2n. Notem que o alqueno tem a mesma fórmula básica, né, do ciclano. Tá certo? Então tem que ter cuidado na hora para não confundir com o outro. O alquino vai ter a mesma do dieno,
O que é um dieno? Bom, se o eno é o que tem dupla, um dieno é o que tem duas duplas. Tá? Então ele vai ter a mesma fórmula que o alquino. Porque se ele tem duas duplas, ele tem duas π. Se o alquino tem uma tripla, também tem duas π. E por aí vai. Tá? Então, de acordo com o grau de saturação, nós temos esses aqui. Daqui a pouco vamos falar de todos eles. Tá? E tem os aromáticos. Os aromáticos nós já vimos em aula normal, antes da pandemia. Tá certo? Nós sabemos que cada vértice de um aromático é um carbono. Né? E vai ter um hidrogênio para cada vértice. A não ser nos carbonos da condensação, quando os benzenos lá se fundem. Ok? Tranquilinho? Tá? Então, olha só. Eu vou apagar aqui e a gente vai começar a falar das propriedades. Tá? Então, o que interessa para nós é isso aqui, tá? Dos alcanos alquenos. Tem a fichinha de trabalho para vocês em aula e tal. Material de vocês para ser usado. A gente vai falar um pouquinho agora das propriedades. O que são as propriedades? Isso é muito comum em vestibulares, Enem e tal. Eles te dão uma molécula lá e tu tem que saber se aquilo se dissolve em água, se aquilo tem ponto de fusão e ebulição mais altos que outro elemento, outra substância, desculpem, tá? E por aí vai. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas propriedades. Bom, nós vamos começar falando dos alcanos, esses que só fazem ligação simples. E a gente vai expandindo para os outros. Tá? Então, vamos apagar aqui. Vamos falar um pouquinho das propriedades. Então, vamos lá. Primeira coisa importante. Se vocês vão falar de hidrocarbonetos, apenas carbono e hidrogênio, tá? Tem um fato que nunca muda. E isso é bom. Quando vocês têm hidrocarbonetos, sempre vocês vão trabalhar com moléculas apolares. Por que isso acontece? Vocês têm apenas dois tipos de ligação. Carbono-carbono, CC, que é uma ligação completamente apolar, porque são átomos do mesmo elemento, e ligações carbono-hidrogênio. Lembram lá do primeiro ano? A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é ridiculamente baixa. Então, apesar de ser átomos de elementos diferentes, nós tratamos a ligação CH como apolar. Como só tem ligação apolar, rale-se a geometria, porque a estrutura da molécula vai ficar apolar também. Então isso não muda. Não pode esquecer desse detalhe. Outra coisa. Se as moléculas são apolares, elas sempre serão unidas por dipolos induzidos. Lembram? Forças intermoleculares, ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Vocês tinham lá os dipolos permanentes e os dipolos induzidos. Tinha os retículos cristalinos, mas era lá para os iônicos, para os metálicos e tal. Então, para os reticulares, né, literalmente. Então, aqui vocês vão trabalhar com dipolos induzidos, que eram forças bem fracas, tá certo? Pouco poderosas. Essas forças dependem da acomodação das moléculas. Superfície. Quanto maior a superfície da molécula, maior a ação das forças de Van der Waals, que era um nome poético, né, em homenagem ao cientista Van der Waals, tá? Para os dipolos induzidos. Então, olha só que interessante. Essas forças são diretamente dependentes da superfície molecular. Olha só que interessante. Sabe aquela história que tamanho não é documento? Pois é, aqui está errado. Aqui tamanho é muito documento. Tirando a carguinha da caneta, tá acabando. Não sei onde é que eu vou tirar mais carga depois, que eu não tenho. Tô ilhado em casa, né? Então, olha só. Muito importante, muito importante. A superfície é tamanho. Então, o que vai acontecer? Se a molécula for maior, vocês vão ter mais ação desses dipolos induzidos. Se a molécula for menor, vocês vão ter menos ação. Já temos uma regrinha. Quanto maior a cadeia, maior os pontos de fusão e ebulição. Olha aí. Ó, primeira regra,
quanto maior for a cadeia carbônica, maior será ponto de ebulição. Que barbada, hein? Tem uma molécula com 5 carbonos, tem outra com 4. A com 5 vai ter ponto de ebulição maior. Ponto. Tá morto. Vai ter substância com ponto de ebulição. A molécula sozinha não tem ponto de ebulição. Tem que ter a substância toda. Tá? Segunda observação importante. Qualquer coisa que atrapalhe a superfície de contato entre as moléculas atrapalha também a ação das forças de Van der Waals. Então, olha só que interessante. Quanto mais ramificações, menor o ponto de ebulição. Então, olha só que legal. Vocês têm duas moléculas com 8 carbonos, certo? Uma delas é linearzinha, assim, cadeia normal. E a outra tem 8 carbonos, mas um monte deles ramificação. Aquela que é linearzinha vai ter ponto de ebulição maior. As ramificações atrapalham a superfície, portanto diminuem a efetividade das forças de Van der Waals. Tá? Outra coisa que atrapalha essa superfície. Quanto maior o número de insaturações, menor vai ser o ponto de ebulição. Claro que depois, quando nós falarmos lá de oxigenados e nitrogenados, quando rolar lá uma ligação de hidrogênio, aí nós vamos ter um desequilíbrio. A ligação de hidrogênio sempre é uma coisa importante. Tá bom, gente? Então, o básico é isso aí. Isso aqui são as propriedades. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Se tiver muita ramificação ou se tiver ligação dupla, tripla em saturação, atrapalha, baixa esse ponto de ebulição. Tá bom? O tamanho da cadeia é preponderante, é mais importante que o resto. Tá bem? Beijo. Próxima aula a gente começa a falar da tal da nomenclatura e depois dos radicais orgânicos. Mas o início do assunto é isso aqui. Bom trabalho para vocês. Abraço.